informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quinta-feira, dia 28 de novembro, levando para vocês os seguintes destaques. Vespa que ataca percevejo da soja tem registro publicado. Exportação de milho do Brasil é recorde. Prefeito lamenta fracasso na venda de fertilizantes em Três Lagoas. E demanda aquecida eleva preços da carne suína. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada Lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, a Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. E em Nova Andradina, a Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Dia de sol com muitas nuvens e período de céu nublado em Dourados e região nesta quinta-feira. À noite também terá muitas nuvens. O calor sobe para 31 graus. E as chuvas de ontem somaram 45 milímetros em Dourados. Sementes KWS. Tecnologia e estabilidade na safrinha, combinadas com os melhores serviços. Sementes com alta tecnologia. VIP3, que proporcionam a maior tolerância a insetos do mercado. Plante KWS e colha resultados. KWS, 160 anos de tradição alemã, agora no Brasil. Para mais informações, entre em contato com o representante KWS de sua região. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 210 pela arroba do boi gordo a prazo, mesmo preço do frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna à vista. Vaca gorda R$ 200 no Brasil Global à vista e também no friboi a prazo. Em Dourados no disponível, saca de milho a R$ 37 e a de soja a R$ 82, informou a GD Corretora. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Confirma-se dia a dia o alerta que a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, a FAESC, fez em setembro sobre a escassez de milho no mercado interno brasileiro em 2020, o que acarretará sérios prejuízos para as cadeias produtivas de aves e suínos e para as agroindústrias. A insuficiência de milho será decorrência de fatores naturais, como seca, queimadas, atrasos no plantio e redução da área cultivada, e
fatores econômicos, como o aumento das exportações do grão em face da situação do dólar favorável. Essa análise foi feita pelo vice-presidente da FAESC, Enori Barbieri, ex-secretário estadual de Agricultura de Santa Catarina. Uma jaguatirica morreu após ser atropelada na noite de segunda-feira na Avenida Rio Branco, em Corumbá. De acordo com a Polícia Militar Ambiental, o felino era uma jovem fêmea de aproximadamente 5 quilos. Conforme a PMA, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros socorros na jaguatirica e depois foi encaminhada para o quartel da Polícia Militar Ambiental. A jaguatirica passará pelo processo de taxidermia, nome técnico do empalhamento de animais. Segundo a PMA, a jaguatirica vai ajudar o órgão na educação ambiental de crianças e jovens, ficando exposta em museus, onde estão animais silvestres que foram encontrados mortos. O Ministério da Agricultura publicou na quarta-feira a autorização do registro de mais 57 agrotóxicos. Entre as novidades anunciadas está um defensivo agrícola biológico à base da vespa Telenomus podise, que poderá ser usado na agricultura brasileira para combater o percevejo marrom, uma importante praga da cultura da soja. O percevejo marrom é uma praga de grande importância na cultura da soja, que só contava com opções químicas para o seu controle. Esta vespa parasita ovos do percevejo marrom, favorecendo uma diminuição populacional da praga e aumentando o número de inimigos naturais no campo, explicou o coordenador de agrotóxicos do Ministério da Agricultura, Carlos Venâncio. Outro novo agrotóxico aprovado é um produto de baixa toxicidade formulado à base de óleo de casca de laranja. Ele é um inseticida e fungicida que poderá ser usado para combater o pulgão em pequenas culturas como a alface. O produto é autorizado nos Estados Unidos e não tem registro na União Europeia. O Ministério da Agricultura fixou padrões visuais de qualidade para 17 produtos hortícolas. A intenção é estabelecer requisitos mínimos para que uma fruta, legume ou verdura seja considerada própria para o consumo. A medida entrou em vigor na segunda-feira. O objetivo, segundo o governo, é auxiliar o consumidor a identificar esses produtos, assim como os fiscais. Os padrões cumprem uma instrução normativa do Ministério e, caso não cumpra os critérios estabelecidos, o lote do produto poderá ser retirado do mercado. A instrução normativa diz que os produtos devem estar inteiros, limpos, firmes, sem pragas visíveis a olho nu, fisiologicamente desenvolvidos e com maturidade comercial. Em outubro, as vendas externas de ovos comerciais in natura, com casca, levantados através do Sistema de Estatísticas de Comércio Exterior, mesmo obtendo aumento em relação a setembro último, permaneceram extremamente baixas na comparação com o mesmo período do ano passado. O volume exportado de ovos comerciais atingiu 3.662.000 ovos, o equivalente a 10.172 caixas de 360 ovos, indicando queda anual de 74%. Na comparação com o mês anterior, houve valorização de mais de 150% no ovo, mas que tem pouco significado diante dos baixos volumes exportados. A exportação de milho do Brasil no acumulado do ano até 23 de novembro atingiu 36.700.000 toneladas e deverá avançar até o final de dezembro para cerca de 41 milhões de toneladas, fechando 2019 em novo recorde, informou a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC. As exportações de milho do Brasil, segundo o exportador mundial do cereal, deverão crescer cerca de 80% em 2019, na comparação com 2018, impulsionadas por um câmbio favorável, uma safra recorde e bons preços no mercado internacional, após a colheita norte-americana sofrer perdas por problemas climáticos, disse o assistente executivo da ANEC, Lucas de Brito.
O recorde anterior na exportação do Brasil havia sido visto em 2015, com 30 milhões e 700 mil toneladas de milho, segundo a ANEC. Policiais civis do Pará detiveram anteontem, em caráter preventivo, 4 pessoas suspeitas de atear fogo em parte da vegetação da área de proteção ambiental do município de Alter do Chão, em setembro deste ano. Com cerca de 16.180 hectares, a unidade de conservação de uso sustentável fica em Santarém, no Pará, e é uma região de forte apelo turístico devido às belezas naturais. Os 4 suspeitos detidos integram a Brigada de Incêndio de Alter do Chão, organização não governamental que atua no combate a queimadas na área de preservação. Uma das hipóteses sob investigação é que os suspeitos causavam os incêndios para depois serem convocados para apagar as chamas e receber algo em troca. Comandada pela Delegacia Especializada em Conflitos Agrários de Santarém e pelo Núcleo de Apoio à Investigação, a operação batizada de Fogo do Sairé é resultado de 2 meses de investigação sobre as causas dos incêndios de grandes proporções que atingiram a região em setembro. O atraso na retomada das obras da unidade de fertilizantes nitrogenados, a UFM3, em Três Lagoas, que já impactava a economia do município, ganha agora contornos ainda mais desanimadores. Na terça-feira, como divulgamos ontem, por meio de comunicado oficial, a Petrobras anunciou que a discussão com o grupo russo Akron fracassou. A situação, que já era impactante com a obra paralisada, agora ficou pior, avaliou o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro. Ele lembrou que a expectativa da população do município era muito grande no decorrer das negociações. A Petrobras informou que a venda de 100% da sua participação acionária na Araucária Nitrogenados no Paraná e da unidade de fertilizantes nitrogenados em Três Lagoas foram encerradas com a Akron sem efetivação do negócio. A Petrobras informou que permanece com o posicionamento estratégico de sair integralmente dos negócios de fertilizantes. O prefeito de Três Lagoas adiantou que ao longo desses 18 a 24 meses, tanto o município quanto o governo do estado não mediram esforços para que o acordo fosse firmado. O governo até prorrogou e deu incentivos fiscais da forma que era anteriormente para a Petrobras. É claro que essa suspensão não impacta apenas Três Lagoas, mas o Mato Grosso do Sul como um todo, destacou o prefeito. Guerreiro afirmou que já vinha acompanhando com temor a crise na Bolívia, que segundo ele foi decisiva para a suspensão do acordo com o grupo russo Akron. A Petrobras tenta vender a fábrica em Três Lagoas desde 2017. A construção foi interrompida em dezembro de 2014, com 81% das obras concluídas em investimentos que beiravam os 3 bilhões e 500 milhões de reais. Após passar por períodos conturbados em anos recentes, a suinocultura brasileira, enfim, vivencia um bom momento. Segundo dados do CPEA-USP, os preços de toda a cadeia, suíno vivo, carne e cortes, estão em movimento de alta desde o final de setembro em praticamente todas as regiões. Esse cenário é reflexo tanto da oferta reduzida de suínos para abate, quanto das aquecidas demandas interna e externa. No caso da procura doméstica, pesquisadores do CPEA relatam forte aumento, o que se deve ao período de final de ano, quando tipicamente atacadistas começam a formar estoques, e ao preço recorde da principal carne concorrente, a carcaça casada bovina, que leva o consumidor a procurar outras carnes. A maior demanda internacional, por sua vez, está atrelada aos contínuos surtos de peste suína africana na Ásia, que tem feito com que agentes dessa região, especialmente da China, aumentem as compras externas de carne de porco. O Brasil, vale lembrar, é o 4º maior exportador mundial da carne suína.
Em novembro, todo dia é Black Friday na Ford ViaSul. Nova Ranger 2020 diesel automática completa a partir de 124.900 à vista. E Ranger diesel 4x4 automática com bônus de R$20 mil, de 156.790 por 136.390 na venda direta. Picape raça forte, a única que dá 5 anos de garantia. Escolha a sua na Ford ViaSul. No trânsito dê sentido à vida. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Debatedores apontam risco de genocídio dos Yanomami por crime organizado. Garimpo ilegal, violência, doenças e infraestrutura precária marcam a terra indígena Yanomami, em Roraima, segundo especialistas ouvidos em audiência conjunta das Comissões de Meio Ambiente, Direitos Humanos e Segurança Pública. A maior terra indígena do país tem quase 10 milhões de hectares e abriga os Yanomami e os Iekuana, além de já ter registrado outros 13 povos isolados perto da fronteira com a Venezuela. No entanto, a mesma região é alvo de 7.000 a 10.000 garimpeiros ilegais em busca de ouro às margens dos rios Mucajaí e Urariquera. Além do dano ambiental, a pesquisadora da Fiocruz, Ana Vasconcelos, listou o impacto do uso contínuo de mercúrio do garimpo sobre a saúde da população indígena que vive da pesca nesses mesmos rios contaminados. O povo Yanomami vive numa condição de quase ausência total do Estado, o que configura uma situação de vulnerabilidade social muito grande, que é caracterizada pelo acesso reduzido a serviços de saúde, total ausência de saneamento básico, as aldeias não têm água potável, não têm um plano de manejo de resíduos sólidos, não têm esgotamento sanitário. Existem estudos que mostram altos níveis de desnutrição infantil e também alta prevalência de doenças respiratórias como a pneumonia, tuberculose e outras doenças como a malária, a tungíase. Todo esse cenário, com a adição de mais um fator de risco, que é a exposição ao mercúrio em todas as suas formas químicas, pode sim promover o desaparecimento do povo Yanomami em algum tempo. Estudos da Fiocruz e de outros institutos de pesquisa já apontam níveis de mercúrio no sangue e no cabelo dos Yanomami acima dos limites aceitáveis. Além disso, 92% dos indígenas estariam expostos à contaminação. O Fórum Yanomami e Iekuana também denuncia ações violentas dos garimpeiros, como estupro e aliciamento de indígenas para a exploração criminosa dos garimpos. O Ministério de Minas e Energia calcula que o garimpo ilegal produza de 20 a 30 toneladas de ouro e fature até 40 bilhões de reais por ano, obviamente sem pagar impostos. Desde 2012, a Polícia Federal realizou 3 grandes operações na terra Yanomami, onde prendeu mais de 300 invasores, apreendeu aeronaves e destruiu pistas clandestinas de pouso. Chefe do Serviço de Repressão a Crimes contra Comunidades Indígenas, o policial federal Luiz Porto admite que a região é alvo de um crime organizado com características bem específicas. Não crime organizado como o PCC, como o CV, não, crime organizado de determinado circuito para poder regularizar o ouro e levar o ouro para fora. Esquentar nota fiscal, ourives, transformação em peça de arte, ou então em barra, aeronaves, pilotos, aquelas empresas que são autorizadas pelo governo para poder negociar ouro. Teve empresa fechada em São Paulo, teve gente presa em São Paulo, em Goiânia. Além do garimpo ilegal, as operações da Polícia Federal também focam a exploração ilegal de madeira e no consequente desmatamento da região. Coordenadora internacional de paz e segurança do Instituto Igarapé, Adriana Abdenur, afirma que esses criminosos se sofisticaram a ponto de usar tecnologias modernas como dark web, cybermoedas e drones. Segundo Adriana, as operações só terão êxito quando o garimpo ilegal e sua relação com outras modalidades criminosas forem tratados na condição de crime organizado transnacional. Uma das organizadoras do debate, a deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, também reclamou da demora da justiça. Apesar do crime que lesa o povo indígena, o meio ambiente e a União em bilhões, não há qualquer informação por de condenados ou de ações compensatórias para os lesados. Pelo contrário, o único condenado ainda vivo pelo crime de genocídio praticado em 1993 foi novamente preso por continuar praticando exploração mineral dentro da terra Yanomami, sem ser definitivamente alcançado pela justiça. Joênia também leu uma carta que o Fórum Yanomami e Iekuana
enviou aos chefes dos 3 poderes da União e a outras autoridades para exigir a retirada imediata dos garimpeiros e deixar claro que as comunidades não querem mineração dentro de terras indígenas. A FUNAI anunciou a liberação de cerca de R$700 mil do orçamento da União para a reativação das bases de proteção etnoambiental da terra indígena Yanomami. Uma delas deve voltar a atuar em dezembro. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semeim-Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semeim-Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E dessa forma encerramos o Grande FM Rural de hoje, agradecendo a todos que nos acompanharam aqui na 92. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.